Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Teologicamente e hoje a gente está aqui para falar de um assunto intergaláctico, vida em outros planetas. O que será que aconteceria se começasse a manchete nos jornais falando foi descoberta vidas em outros planetas? Então, se você quer saber mais desse assunto à luz da teologia, continua comigo aí, mas antes aproveita, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ajuda o canal a crescer, porque tem uma galera que assiste os nossos vídeos, mas não se inscreve. Então, ajuda o canal a crescer, ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. A ideia aqui é produzir bom conteúdo teológico para o seu crescimento, para a sua edificação e para a gente aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e também olhar a vida à luz da palavra de Deus. Então, se você não é inscrito, se inscreve. Se você não curtiu, curte. Se você não assistiu os outros vídeos, tem mais vídeos aí interessantes para você. Comenta, compartilha, enfim, leva aí para mais pessoas. Beleza, então vamos seguir aí e falar desse assunto, né? Talvez você seja um fã de Star Wars como eu, né? Aquela franquia de filmes famosa, onde você tem ali vários povos de vários outros planetas, inclusive seres humanos interagindo. Na ficção, nós vemos constantemente discussões científicas sobre isso. E claro, não tem como falar desse assunto sem também chegar na própria teologia. Lembrando que a teologia ela não se ocupa disso, né? Ela não estuda aí sobre o espaço e tal. Ela vai ter uma outra abordagem, mas é claro que a teologia também tem o que dizer sobre o assunto, dar o seu pitaco, a sua contribuição. Então, para trocar essa ideia aqui hoje, eu quero chamar um dos meus autores favoritos, que é o bom e velho C.S. Lewis, que há uns anos atrás aí publicou um livro, A Última Noite do Mundo, um livreto, ele é pequeno. E aí ele fala, começa a pensar sobre esse assunto, né? O Lewis está ali numa época em que está rolando a corrida espacial e tal, muita coisa começando a acontecer. Claro que hoje nós já temos muito mais novidades sobre esse assunto e volta e meia sempre está aí à tona. Recentemente a gente está aí discutindo sobre inteligência artificial, tá aquela coisa toda. E o Lewis ele tem um artigo lá que chama Religiões e Foguetes, muito interessante. Ele faz ali um exercício de imaginar como seria. E aí, claro, ele traz boas contribuições para a gente pensar junto aí sobre esse assunto. Então, cada nova descoberta, diz o Lewis, é um trecho do livro dele que eu peguei emprestado. Cada nova descoberta, mesmo cada nova teoria, é inicialmente considerada como tendo consequências teológicas e filosóficas mais abrangentes, né? Então, toda vez que a ciência anuncia aí alguma novidade, acaba que todo mundo se volta para os pastores, para os teólogos e pergunta, e agora? E aí agora? Será que isso afeta a nossa fé? Isso afeta a Bíblia? Geralmente as perguntas acabam gerando essa preocupação. Tem gente que fica com muito medo, tem gente que fica muito preocupado. Tem críticos que vão usar essas descobertas para dizer, aí, a Bíblia é um livro obsoleto, porque a Bíblia não fala disso, e agora, se tem lá, como é que vai ficar o Evangelho? Enfim, todas essas especulações surgem aí, levando intelectuais, pensadores, teólogos a pensarem e analisarem ali aquela situação. E aí o Lewis ele fala assim, mas geralmente quando o burburinho popular se acalma, quando passa ali aquele momento, a novidade é ruminada por teólogos autênticos, cientistas autênticos, filósofos autênticos, ambos os lados se veem bem onde estavam antes. Foi assim com a astronomia copernicana, com o darwinismo, com a crítica bíblica, com a nova psicologia. Então, o Lewis, como sempre, né, bem antenado aí com o seu tempo, com as ideias, e ele vai falar, quando passa aquilo, quando a novidade é ruminada, ou seja, quando a galera entende melhor aquela questão, tudo novo gera isso, é muito comum na história da humanidade, as novidades, grandes revoluções, grandes descobertas mexerem muito com a vida das pessoas. E aí o Lewis coloca, né, quando é ruminada, quando é pensada por quem? Teólogos autênticos, cientistas autênticos e filósofos autênticos. Perceba que ele usa muito, ele enfatiza aí a palavra autêntico, porque a gente sabe que tem um monte de gente metida teólogo, um monte de gente metida cientista, um monte de gente metida filósofo, né?
justamente sem ser, sem conhecer com profundidade. E imagina hoje, nessa era nossa das redes sociais, que infelizmente a gente sabe que é bem marcada aí por uma galera que não manja de nada, não entende nada, mas quer dar pitaco o tempo todo. Isso é muito ruim, que não são autênticos. Mas os autênticos, eles vão, claro, pensar sobre aquele assunto de uma forma bem embasada, bem estudada, bem pensada, bem refletida, trazendo sempre o melhor para nós. E aí então ele vai lembrar, foi assim com a astronomia copernicana, né, que a gente estuda lá em história e outras disciplinas no colégio, na faculdade, e a questão da época em que a galera acreditava que tudo girava ao redor da Terra, depois descobre que tudo gira ao redor do Sol, e aí foi uma revolução e mexeu com as pessoas, envolveu discussões aí relacionadas à igreja, principalmente a igreja católica na época. Foi assim com a questão do darwinismo, a questão do evolucionismo, que até hoje é bastante discutido aí em vários setores. Então a gente percebe isso, aí depois passou, no começo ficou aquela coisa, meu Deus, e agora? Deus não criou o homem, está comprovado, a ciência agora matou Deus, né? Aí vão surgindo ali as discussões do século XIX. Vem a crítica bíblica também, por conta da influência do iluminismo, aí começa a olhar a Bíblia como um livro qualquer, e aí também assustou muita galera. Depois Deus levantou aí bons teólogos, grandes teólogos também à altura para responder a questão. A nova psicologia, Freud e essa galera toda que tem um peso muito forte aí nas discussões intelectuais até hoje. Mas, como sempre, tudo isso passou. E o Lewis está dizendo, olha, da mesma forma é a questão quando relacionada à vida fora da Terra. E aí ele faz algumas perguntas interessantes, né? Claro que ele está dizendo, olha, se for possível, né? Perceba que ele não está afirmando, mas ele está pensando, e claro, ele, né, é um excelente autor, quem já leu aí as Crônicas de Nárnia, já assistiu, já leu outras obras do Lewis, sabe? Ele gosta de pensar, imaginar e cenários e situações. E aí ele faz perguntas, né? Ele vai dizer, olha, devemos fazer perguntas com relação a isso e imaginar os possíveis cenários aí, né? E como responderíamos isso biblicamente ou dentro de uma visão cristã. Então, ele faz lá, coloca no livro algumas perguntas, ele diz, existem animais em outro lugar além da Terra? Né? Essa é a pergunta. Será que existe? Será que é possível encontrar fora do planeta Terra outras formas de vida, outros animais? Né? Até agora, até o momento em que eu gravo esse vídeo, a ciência não descobriu nada do tipo. Embora já está rolando nas notícias aí um planeta que os cientistas perceberam ali a formação de alguns tipos de gases que na Terra só são produzidos por seres vivos. Então há a possibilidade de existir, mesmo que de forma mais primitiva, formas de vida nesse planeta bem distante, parece que é mais de 120 e tantos anos-luz da Terra. Então, será que existem? Se existir, de que tipo que é? Né? Então, se eles surgirem, será que vão ser seres racionais também? Vão ser como nós? Vão ser mais inteligentes do que nós, menos inteligentes do que nós? Vão ter alma como nós? Né? E aí ele faz a pergunta, supondo que exista, aqui são suposições que ajudam a gente a pensar, são dotados de alma racional? Né? Eles têm um senso moral, eles são como a gente, né? Essa é a segunda pergunta que se faz, porque podem ser outras formas de vida, podem ser outras formas animais, vamos dizer assim, relacionadas ao ser humano inferiores, né? Mas, ou, sei lá, poderiam ser também iguais a nós, pensantes como nós, racionais como nós, né? E aí depois, se eles têm alma, se eles são seres espirituais como nós, eles caíram, ou seja, eles pecaram como nós? Essa pergunta também é interessante, porque na época do Lewis, assim como hoje, tem gente que pensa assim, olha, se aparecerem seres de outro planeta, descobrirem vida em outro planeta, pronto. A Bíblia está acabada, o Evangelho está acabado, porque Jesus veio morrer por nós, executou toda a sua obra dentro da história, de viver, morrer, ressuscitar. E aí a pergunta que fica, esse sacrifício valeria para esses outros povos? Né? Ou valeria só para nós? Ou Jesus atuou na salvação assim só aqui no planeta Terra? São perguntas válidas, né? No sentido da gente pensar sobre isso. E aí o Lewis está fazendo esse pensamento e a pergunta é, eles pecaram como nós? Se pecaram como nós, eles precisam ver o evangelho como nós? Tudo isso são
suposições caso isso viesse ou venha a acontecer. E aí o Lewis faz a outra pergunta. E se eles caíram, foi-lhes negada a redenção? Ou seja, só ficou para nós aqui no planeta Terra, lá fora não? Será que se descobrisse vida em outros planetas, ia ter missões intergalácticas? Imagino, né? Eu vou ser missionário lá em outro planeta ou em outra galáxia. Né? Isso aqui a gente está só imaginando, pessoal. É importante que isso seja dito. Tem religiões e tem ramos do cristianismo que inclusive ensinam essas coisas e tentam ali pegar trechos da Bíblia para apoiar essas coisas. Mas não tem não. E o Lewis é bem prudente aqui com relação a isso, porque ele mesmo está fazendo esse exercício, mas ele não está dizendo que tem. Ele está só imaginando o que aconteceria caso tenha. E as implicações disso que a gente já tem que pensar de antemão. Né? Então, o que aconteceria? Deus ficaria limitado, né? Porque tem gente que pensa assim, se vierem seres de outros planetas, isso prova que tem vidas em outros lugares, isso prova que o evangelho é uma mera superstição, ou a Bíblia não passa de um livro religioso qualquer, ou igual aos outros, né? Que vai ficar restrito aqui só à raça humana. Então, por isso que muita gente ficaram muitos muito assustados quando ouvem falar desses assuntos, porque acaba dando essa impressão. E aí tem a galera cética, né, a galera ateísta, que geralmente vai usar essas questões para quê? Para atacar sempre a religião no geral e o cristianismo em especial. A gente já está acostumado, nada que a gente não esteja acostumado aí no decorrer dos séculos. E aí o Lewis faz essas perguntas interessantes para pensar sobre o assunto. E eu acho interessante que depois ele vai tecendo outros comentários e ele diz assim: eu, portanto, temo os problemas práticos, não os problemas teóricos, que surgirão se porventura encontrarmos criaturas racionais que não sejam humanas. Contra elas nós poderemos, se pudermos, cometer todos os crimes que já cometemos contra outras criaturas certamente humanas. O Lewis, como sempre, certeiro, fazendo uma crítica, uma autocrítica, né, a nós mesmos, que eles, olha, a minha preocupação não é nem teoricamente, é praticamente. Porque o fato, né, da gente ser pecador, da gente ter caído, por isso que ele faz aquela pergunta, faz com que a gente seja perigoso para nós e para os outros. E aí Lewis vai usar o exemplo da história, né, de quando o próprio ser humano, o homem dito civilizado, quando ele encontrou os povos indígenas, né, ou os povos africanos, e tratou ali o semelhante como inferiores, e fizeram o que fizeram, explorando, matando, uma série de coisas que a gente conhece aí da história. O Lewis imagina que esse encontro nosso, se encontrarmos seres racionais que não sejam humanos, né, que a gente possa dominar, a tendência humana é essa. E eu acho o Lewis muito certeiro, porque ele está dizendo, olha, embora a gente pense nessas coisas, a gente possa refletir sobre isso, o problema maior está justamente em nós como seres caídos e pecadores, como nós nos relacionaríamos. Ele começa a imaginar isso. Inclusive, o Lewis escreveu livros de ficção de viagens espaciais. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas tá na minha lista, né? Eu gosto muito do Lewis e ele escreve muito bem. Então ele faz essa ideia, ele faz essa comparação. Ele imagina isso vai ser algo prático, né? Nem teórico. Porque se a gente puder, encontrando criaturas que a gente possa dominar, cometeremos os mesmos crimes que a gente já cometeu com criaturas que a gente já sabe que são criaturas humanas, como infelizmente tem acontecido no decorrer da história. E aí o Lewis, ele continua pensando ali, né? E aí ele diz: eu já me perguntei se as vastas distâncias astronômicas não seriam precauções de quarentena de Deus. Elas impedem que a infecção espiritual de uma espécie caída se espalhe. Eu achei fantástico isso. Ele está dizendo, será que o fato de tudo ser tão grande, tão distante no espaço, não é a forma que Deus usou para proteger outros seres e outros planetas de nós ou do nosso pecado? Né? O Lewis faz esse exercício, né? Sempre lembrando que, assim, embora o ser humano muitas vezes esteja bem focado, às vezes pesquisando, tentando achar vida lá fora, mas ele nem reflete bem sobre a vida aqui dentro e sobre os problemas, principalmente o problema principal do homem aqui dentro, que é o pecado. É o fato do homem ter se afastado de Deus, é o fato do homem ter a tendência para o mal e ser perigoso para ele mesmo, e perigoso para outras espécies, e perigoso para outros seres, se porventura eles existissem em outros planetas. Né? Então, a tendência nossa é muito perigosa. E o Lewis faz esse pensamento. Né? Já pensou se Deus não isolou ali a gente para não estragar o resto, não espalhar mais ainda esse problema? Ele
estar aqui imaginando sobre isso e ao mesmo tempo pensando sobre a nossa própria situação diante de Deus. E aí eu me lembrei do versículo de Colossenses 1,16, que vai dizer: pois por meio dele, ou seja, por meio de Cristo, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. É um versículo belíssimo, onde Paulo está aí nos lembrando que tudo foi criado para ele e por meio dele. Então isso quer dizer que você não precisa ficar assustado com a possibilidade de se encontrar vida em outros planetas. De forma nenhuma. Porque Deus criou o universo. E não há nada nesse universo que não esteja debaixo do controle do Senhor. Então nós somos criaturas limitadas no tempo, no espaço. Tudo lá fora é grande, misterioso para nós, mas para Deus não é. Então Deus tem os seus planos, tem também aquilo que ele não nos revela, porque a gente fica se perguntando, nossa, por que ele fez tudo lá fora tão grande, né? Tudo tão distante? Por que essa quantidade enorme de galáxias, de estrelas, de planetas, de coisas que nós nem imaginamos que existem lá fora? Mas a Bíblia, o Deus da Bíblia, ele é soberano. Ele não é um Deus que perde o controle. Então ele não seria tomado de surpresa caso a ciência venha descobrir vida lá fora. Nós é que nos surpreenderíamos com o fato que nós não sabemos ou somos limitados em saber, mas ele não. Então quando eu vejo crentes assustados com isso, preocupados com isso, eu fico pensando, meu Deus, que nível de teologia é esse? Então a teologia ela não é perfeita, ela vai ter suas limitações, mas uma boa teologia, ela cristã, ela sempre vai estar focada no fato de que Deus é o Todo-Poderoso, é o soberano, criou tudo, conhece as estrelas pelo nome e que não estaria de forma nenhuma limitado só ao nosso planeta, só ao que nós podemos ver, só ao que nós sabemos. Deus ele está infinitamente além de nós, né? Então o que nós estamos tentando imaginar, Deus que criou tudo já sabe de todas as coisas. Então não haveria surpresa, não mudaria a verdade do Senhor, não mudaria a sua soberania. Poderia exigir a gente mudar algumas questões como nós pensamos hoje na nossa limitação. Mas Deus não. Sua palavra também não. Então, assim, eu pessoalmente acho muito difícil que exista vida lá fora como nós, né? No sentido como a gente imagina aí dos filmes. Claro que eu estou aqui pensando a partir do que eu consigo ver hoje, do que eu leio de cientistas aí que debatem na internet sobre esse assunto. É muito, muito, muito difícil que exista vida lá fora em vários sentidos. Inclusive, para a gente viajar lá fora é muito, muito difícil porque nossos corpos foram criados para viver na Terra. Fora da Terra é tudo muito hostil, muito complicado, muito difícil. Então, sem dúvida, essas viagens fazem parte aí das grandes aventuras da humanidade. Mas e aí, você? O que é que você pensa sobre isso? O que é que você acredita sobre isso? Você já tinha pensado nesse assunto? Se não, coloca aí, comenta. Tem mais alguma dúvida? Né? Você concorda comigo? Discorda? Enfim, se você gostou do vídeo, aproveita e compartilha. Se você não se inscreveu, se inscreve e faça o conteúdo chegar a mais pessoas. E aí eu finalizo dizendo, não se assuste, porque Deus está sempre no controle. Quer tenha mais gente lá fora, quer não. Se tem, foi o próprio Deus que criou, né? Então não devemos ficar preocupados, mas confiar naquele que sustenta, governa em santo amor todas as coisas. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para você. Até o próximo vídeo e Deus te abençoe. Valeu, galera.